Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos nos estúdios da Cultura AM 680, a emissora por onde Deus tem dado para nós esta grande oportunidade das portas estar aberta para que a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregada. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos seguir dentro do contexto de Apocalipse, o qual ontem eu falei um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 13, onde nós vamos hoje tirar ainda desse contexto aqui um pouquinho para comentarmos sobre um assunto de suma importância. Apocalipse 2, versículo 13 está escrito: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Sétimo anjo. Muito bem, amados. Nós, como disse ontem, hoje nós vamos entrar num assunto assim um pouquinho profundo e chocante, porque o final do versículo 13 de Apocalipse capítulo 2, o versículo 13, a parte finalzinha diz: onde Satanás
habita, ou onde está o trono de Satanás. Então nós vamos comentar, entrar nesse detalhe, porque, meu irmão, estamos aqui porque se queremos fazer algo, temos que falar a verdade de um para com o outro. Não podemos mentir, não podemos usar de subterfúgio, não podemos esconder o sol com a peneira, tampar o sol com a peneira, não adianta. Chegou um momento que a realidade é a realidade. Você tem que chamar o preto de preto e o branco de branco. O que a cor é a cor mesmo. Não adianta você tentar chamar o certo de errado ou o errado de certo. Não. O que é certo e o que é errado é errado. Não adianta. Então nós vamos comentar, entrar num pouquinho aqui, para que você possa também conhecer estas verdades. A razão pela qual isto faz parte do elogio do Espírito é porque estes bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás bem no meio de seu próprio lugar do trono. Quer dizer, não adiantava Satanás lutar contra os filhos de Deus. De todo jeito, os filhos de Deus venciam, porque quanto mais Satanás matavam, quanto mais Satanás perseguia, mais aqueles filhos de Deus entravam no céu. Tanto que depois Satanás notou que não adiantava ficar matando. Por isso que aí, no finalzinho lá das eras, ele enche o mundo de sistemas denominacionais para que as pessoas sejam enganadas. E aí, através do engano, vem a morte espiritual. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé de Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio! Como os poderosos homens de Davi, que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a Davi água para matar a sede, assim também estes gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás. E pregando e exortando, trouxeram a água da salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Agora, por mais que estas palavras referentes ao trono e ao reino de Satanás façam parte do louvor de Deus aos seus escolhidos, elas realmente estabelecem o panorama para a denúncia do mal que ganhava supremacia na igreja. Quer dizer, quanto mais doutrinas falsas, mais a igreja crescia e mais a igreja se fortalecia. Claro, a vinha falsa, não a igreja verdadeira. A palavra Pérgamo, trono e lugar de habitação de Satanás. Para muitos, estas frases têm sido meramente pictóricas, em vez de verdadeiramente histórica. Porém, elas são certamente reais, e a história dá pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar de habitação de Satanás. Isto aconteceu de uma forma que eu vou narrar a história para vocês que estão me ouvindo nesta noite aqui, na Cultura M680. Você, meu irmão e minha irmã, não desliga o rádio, continue sintonizado conosco e que Deus possa abrir a mente e o coração para que vocês possam compreender o que queremos lhes transmitir. Apenas contar a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Pérgamo não era originalmente o lugar onde Satanás habitava. Veja, não era Pérgamo, era Babilônia. Babilônia sempre tem sido literal e figurativamente. O seu quartel-general foi na cidade de Babilônia, que a adoração satânica teve sua origem. Você sabe que Babilônia quer dizer confusão. Foi em Babilônia, no princípio de Babel, que começou toda adoração maligna e satânica. Teve a sua origem em Babilônia. Então capta bem, meu irmão, foi em Babilônia. Gênesis 10, 8 a 10. Está escrito: Ecuse gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod
poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Gênesis 11, do 1 a 9 também está escrito: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram um aos outros: eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ó, meu irmão, esse foi o propósito. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Isso foi o que Deus disse, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, quer dizer confusão de línguas, né? Foi onde Deus confundiu a língua do povo de Nimrod, que estava construindo aquela grande torre de Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel é o nome original de Babilônia, que significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sob seu filho, o Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Veja bem, ele queria edificar uma nação forte. O que ele fez? Ele queria propagar sua própria religião. O que ele fez? Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais. Que a sua religião ganhou proeminência está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente com Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulo 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema da idolatria. É o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da terra, de acordo com a linguagem do povo. Nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto estava presente, era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos. Ele será adorado e honrado, ainda que sob o nome diferente de Nimrod, num templo ligeiramente diferente daquele no qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar nossa resposta de acordo ali Pérgamo. Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. Os principais fontes da informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemática dos caldeus, e por sua vez a Grécia, ao receber do Egito. Ora, veja, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar estas ciências, e desde que essas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nestes 2 países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo, a religião do conquistador tornava-se a religião
do conquistado. E bem conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônios. E tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até que apareceram em Roma, na China, na Índia e até mesmo na América do Norte, como no Sul, encontramos exatamente a mesma adoração básica. As histórias antigas concordam com a Bíblia que esta religião babilônica, com toda certeza, não era a religião original dos povos primitivos da terra. Foi a primeira a se desviar da fé original. Porém, ela mesma não foi a original. Historiadores tais como Wilson e Mallet provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que num certo tempo todo o povo da terra criam em um Deus. Eles criam em um Deus supremo, eterno, invisível, que pela palavra da sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo o que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade, como ele sempre tem procurado receber adoração como se fora de Deus, e não serve ou servo e a criação de Deus. Ele desviou a adoração de Deus a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo. Assim, ele poderia ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. Isto é autenticado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, até que desvanecerem seus discursos e, através de um coração obscurecido, aceitaram uma religião corrupta, na medida em que adoravam criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, considerado filho da alva. Assim encontramos que, onde uma vez a verdade foi disseminada entre os homens, todos persistiam nessa única verdade. Eis que mais tarde chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao redor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição aos da tribo de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isto, e meramente apresentado para que você possa ver que havia duas religiões, e somente duas. A maligna tornou-se a mundial. Então, meu irmão, minha irmã, estou apenas narrando da história para que vocês possam conhecer. O monoteísmo é crer num Deus único, um. Mono é um. Veja, o monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. Dividiram Deus em muitas pessoas. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus. E os mistérios de Deus naquela cidade. Veja, Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração daqueles que ele tinha enganado, fazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu sempre falo que hoje há um grande engano sobre a terra. Muitas pessoas estão adorando a Deus de uma forma errada. Estão crendo em Deus de uma forma errada. E Deus, ele aceita o crer, mas da maneira de Deus, não de uma forma errada. Veja, a religião politeísta, quer dizer, a religião politeísmo é que crê em vários deuses. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás, na antiguidade, que a ideia de um Deus em três pessoas começou a existir. Como estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto, mas tão obviamente enganados por Satanás,
quanto foram seus antepassados, eles ainda não creem em 3 pessoas na divindade. Que nos mostre apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para esta doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de 3 deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisa ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho que os hebreus crescem, porque está escrito: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ou é o único Senhor. Não há trindade e não há politeísmo aí. Se houvesse 3 pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, Gênesis 18, viu apenas um único Deus, caminhando ali com 2 anjos. Por isso que ele disse: achegai-vos, meu Senhor, não meus senhores, no plural. Abraão tinha a revelação da divindade. Agora, como foi representada esta trindade? Como que ela foi apresentada, esta doutrina da trindade? Foi representada por um triângulo equilátero, assim como é representado hoje em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito. Agora, quem está certo? Os hebreus ou os babilônios? Na Ásia, a ideia politeísta de 3 deuses, em um, resultou numa imagem com 3 cabeças e um corpo. Ela é representada como 3 inteligências na Índia. Eles sentiram-se inclinados a representá-lo como um Deus em 3 formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos dias modernos. Lá no Japão há uma grande imagem de Buda com 3 cabeças, como aquela que descrevemos previamente. Mas a mais reveladora de todas é a que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina de a cabeça de um velho, simbolizando Deus o Pai, um círculo que nos mistérios significa semente, que por sua vez significa o filho, e a terceira, as asas e a cauda de um pássaro, a pomba. Aqui está a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da divindade, uma autêntica trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora, deixe-me perguntar novamente: não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que dos filhos de Deus? Ora, isso é que os teólogos modernos procuram nos dizer quando falam acerca de uma trindade. Simplesmente recorde esta coisa só: de agora em diante, esses registros são fatos, e isto é um fato: Satanás é mentiroso e pai da mentira. Quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida, e sua doutrina da trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. De acordo com a história, não demorou muito para ser feita uma mudança nesse conceito de um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Satanás levou-os a um passo por vez para longe da verdade. O emergente conceito da deidade agora era o Pai eterno, o Espírito de Deus encarnado em uma mãe humana. Isso faz pensar um Filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher. Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Por isso ele leva as pessoas para mais longe da verdade ainda. Através de seus mistérios, ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles. Segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isso significa ignorá-lo tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também, e hoje mesmo na Índia pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número.
Uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho, com alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Ísis e Osíris. Na Índia era Isi e Isaura. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Deóios. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como na China. Bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Agora cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe Deus originou de Babilônia, que era Semiramis, que era chamada Reia. Nos países orientais, em seus braços ela segurava um filho, que embora bebê, era descrito como alto e forte, bonito e especialmente cativante às mulheres. Veja em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Tamuz. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônios era Ninus, o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como um grande e poderoso homem, o que ele é, conhecido como filho esposo. Oh, que coisa! Um dos seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois são conhecidos como Isaura e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. Isso é a doutrina da Trindade, que hoje incorporou no cristianismo, que veio de Babilônia, que veio da Grécia, que veio de Roma e que está hoje nas doutrinas cristãs. É como uma doutrina cristã nas igrejas. Agora, este Ninus e Nimrod da Bíblia, podemos afirmar, comparando a história com o relato de Gênesis. Pompeu disse: Ninus, rei da Síria, mudou as antigas maneiras modernas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Síria até a Líbia, porquanto esses homens não conheciam a arte da guerra. Deodoros diz: Ninus foi o mais antigo dos reis assírios mencionado na história, sendo de temperamento guerreiro, treinou rigorosamente muitos jovens na arte da guerra. Ele sujeitou Babilônia quando ainda não havia cidade de Babilônia. Assim vemos que este Ninus começou a tornar-se grande em Babilônia. Esse Ninus é o mesmo Nimrod. Construiu Babel, dominou a Assíria, tornando-se rei, e depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios, onde as pessoas não tinham habilidade para a guerra. Viviam de uma maneira moderada, como disse Pompeu, acerca ali em Gênesis 10, falando do reino de Nimrod, diz: e o princípio do seu reinado foi Babel e Ereque e Acade, Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive. Porém, os tradutores cometeram um erro ao traduzir a Síria como substantivo, porque é um verbo. Em caldeu significa tornar forte. Assim é Nimrod, que tendo se tornado forte, ele estabeleceu seu reino, formando o primeiro exército do mundo, que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça. Foi para além de Sinar, com seu forte exército, subjugou nações, edificou cidades tais como Nínive, cujo nome foi em homenagem a ele, porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada ainda de Nimrod. Uma vez que descobrimos quem foi Ninus, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador de Babilônia. Agora deve-se notar aqui que Bel fundou-se no sentido de que ele começou este movimento todo. Porém, foi seu filho Ninus que o estabeleceu. Foi o primeiro rei. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod foi Cusi, e Cusi gerou a Nimrod. Não somente isto é assim, porém encontramos que Cão gerou a Cusi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes,
e Hermes significa o filho de cão. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses, outro nome pelo qual ele era chamado de Mercúrio. Por que Hermes? Porque de Hermes veio a hermenêutica, que a teologia usa. Hermenêutica quer dizer que dá a interpretação das escrituras sagradas. É originado de Hermes. E Hermes era um deus pagão, como encontramos aqui no relato da história. Agora, meu irmão, minha irmã, veja, Higino nos diz isto acerca desse deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio, etc. Vários nomes. Por muitas eras os homens viveram sob o governo de Jove. Não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana. Sem cidades, sem leis, todos falando uma só língua. Porém, depois de Mercúrio, ali Bel, Cusi, interpretou os idiomas dos homens. Por isso o intérprete é chamado hermeneuta. O mesmo indivíduo distribui as nações. Então começou a discórdia. Vê-se, com base nisto, que Bel ou Cusi, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e, como o intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta. E quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que se tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusi era chamado Bel. E Bel, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim encontramos que Cusi, da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel, Hermes, Janus e vários. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, este mesmo ponto vimos de onde veio o politeísmo, ou a adoração a muitos deuses. Mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cusi, a quem foi dado um título de o pai dos deuses. Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se identificavam com os homens. Daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de 3 deuses, Pai, Filho e Espírito, 3 deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia que da vinda da semente da mulher, portanto teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isto foi realizado quando Nimrod morreu. Sua esposa Semiramis o deificou, quer dizer, endeusou, e assim fez a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Então, exatamente como a igreja romana deificou Maria, eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nimrod de Zoroastra, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho. A Semiramis começou a atrair mais pessoas do que o filho. Logo, era ela a que era retratada como pisando a serpente sob seus pés. Eles a chamaram de a rainha do céu. Fizeram-na divina. Quão semelhante o dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade. E agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles
preferiram chamá-la de Maria a Mediadora, Maria a mãe de todos os crentes, ou a mãe da igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados numa religião, é na religião da Igreja de Roma. Não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados como o Sol e a Lua, e outros. O principal objeto na natureza era o Sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor. Afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o principal deus seria o Deus Sol, a quem eles chamavam Baal. Frequentemente o Sol era representado como um círculo de chama, e logo ao redor dessa chama aparecia uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do Sol, consequentemente fosse adorada. Desta forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus, seu trono foi estabelecido, seus escravos inclinavam diante dele. Lá em Pérgamo, ele foi adorado na forma de uma serpente viva. Isso aconteceu na cidade de Pérgamo. A árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva, não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono, novamente a resposta acha-se na história. Quando Babilônia caiu diante dos medos e persas, o rei sacerdote Atalos fugiu da cidade e foi para Pérgamo com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá ele estabeleceu seu reino fora do Império Romano e prosperou sobre os cuidados do diabo. Este foi um resumo muito breve da história da religião babilônica e sua vinda a Pérgamo. Sem dúvida, muitas perguntas são deixadas sem resposta. Por certo, muito mais podiam ter sido dito para nós esclarecer, porém este não pretende ser um estudo da história, mas sim uma ajuda ao estudo da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, uma pequena pinceladinha para vocês entenderem de onde que vem essa doutrina trinitariana. Por isso que eles usam o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é o nome. Mas tem que ser esclarecido, porque isso ficará registrado para o dia do julgamento. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, meu irmão e minha irmã, veja, esta doutrina que vem de Babilônia, que veio de Babel, que veio de Babilônia, depois veio para Roma. Quando falamos de Pérgamo, Pérgamo quer dizer o rei Atalos. Quando ele se estabeleceu em Pérgamo, depois ele voou com mais de 300 ídolos, mais de 300 deuses, para Babilônia, ou melhor, para Roma. Por isso que depois, quando Roma se estabeleceu como igreja, o que ela fez? Ela procurou aplicar todas as bagagens do paganismo dentro do cristianismo. Você pode ver que no lugar de Cibele, Semiramis, que é a deusa da lua, colocaram para Maria, a veneração de Maria. Hoje você vê atrás dos carros escrito: tudo com Jesus, nada sem Maria. Então, como eles falavam tanto na mãe, mais na mãe do que no filho, hoje eu não sei, no mundo cristão, protestante nem tanto, mas no mundo católico, eles falam mais em Maria do que em Jesus. Maria é mais do que tudo para eles. Um certo dia eu estava almoçando num restaurante e chegou um padre, sentou perto de uma mesa, começou a conversar comigo
E ele veio e falou para mim: olha, filho, se você quiser chegar a Deus, você vá a Maria. Porque Maria te leva a Deus, te leva a Jesus, o Filho. Eu citei, eu era um menino de 15 anos, mais ou menos, naquele tempo. Eu citei para ele um versículo da Bíblia. Eu disse: seu padre, Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu não preciso ir a Maria, porque não foi Maria que morreu por mim, foi Jesus que morreu por mim. Maria está esperando a ressurreição dos mortos. Ele nunca mais pisou, todo dia ele almoçava naquele restaurante, ele nunca mais foi naquele restaurante. Fiquei sabendo que ele pegou o avião e voltou para São Paulo. Então, meu irmão, veja, tudo bem, por que as pessoas não aceitam a verdade? Por que tem que defender uma doutrina errada? Porque a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, não prostrarás diante dela, não terás outros deuses diante de mim. Não pode fazer nenhum Deus, a não ser o Deus único. Eles dividiram em 3. 42:8 de Isaías diz: o meu nome é Senhor, o meu louvor não darei às imagens de escultura. Deus não reparte a sua glória com as imagens de escultura. E o povo tem que adorar, prostrar diante de uma imagem. Então, meu irmão, mas não só isso com a igreja romana, que tem o batismo trinitariano, aspergido água na cabeça, que criaram o purgatório que não existe, que implantaram a vela, a missa, a adoração de 25 de dezembro, Deus Sol, não tem nada com Jesus Cristo. Jesus não nasceu em dezembro, ele nasceu de março para abril. E assim a infalibilidade papal, o Papa não erra, o Papa não falha. E muitas coisas. A bolacha redonda, em homenagem ao Deus Sol, não a Cristo. A Cristo é o pão asmo. E assim vai. Tantas coisas. Mas é só isso aí? Não. Mas as denominações também não ficaram fora. As denominações também acabaram bebendo da fonte católica romana. Porque elas confessam o mesmo batismo. O mesmo batismo trinitariano. Você vai na Bíblia, você não vê isso na luz da Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, entramos nesse detalhe, falando um pouquinho sobre isso, sobre Babilônia, para que você possa compreender que hoje está existindo na Terra uma grande confusão religiosa. São 2.500 placas de igreja na feira da religião. Há tremendas coisas para enganar as pessoas. Por isso que Cristo falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Em Mateus 24:24 está escrito: se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos. Eu não sou contra os católicos. Eu não sou contra os padres, os bispos. Não sou contra eles. Eu sou contra o sistema de adoração que é errado. A vela, a missa, o purgatório, a mariolatria, a adoração de imagem de santos que morreram. Fizeram dos santos intercessores. Isso é antibíblico. Isso é espiritismo. Comungar com um homem que morreu. Não pode comungar com um homem que morreu. Orar a um homem que partiu. Isso é espiritismo. Você pode adorar, comungar com Cristo, porque ele morreu e ressuscitou e desceu sobre a igreja. O seu Espírito está entre nós. É o único digno de Apocalipse capítulo 5. Não há mais nenhum outro digno. Foi ele que morreu por nós. Mas o que acontece? Satanás, a tendência dele é dar para você um subterfúgio. É fazer você se desviar da totalidade da palavra. E isso, meu irmão, minha irmã, é um grande perigo. Então, nesta noite, eu li aqui Apocalipse 2:14, aonde dá uma denúncia. Só que eu não vou entrar em detalhes, porque é longa esta parte da denúncia. Eu vou deixar para falar na quinta-feira sobre esta denúncia que ele faz aqui. Deus faz uma denúncia
umas poucas de coisas, ele diz, tenho contra ti, porque tens lá, mesmo lá em Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão. Você pode ver que lá na era de Éfeso, para cá, já tinha o nicolaísmo. Deus disse que era contra os que tinham a doutrina, as obras dos nicolaítas, que depois virou doutrina. E aqui em Pérgamo já entra a doutrina de Balaão. Balaão já é o segundo ismo. O primeiro ismo foi o nicolaísmo, o segundo ismo foi o balaanismo, que muda, aqui onde muda a adoração. Em vez de adorar a Deus, eles dividem Deus em 3 pessoas. Em vez de adorar a Deus, eles adoram ídolos. Por isso que o balaanismo entrou. E o terceiro ismo é o jezabelismo. Jezabel é a igreja. Jezabel é a mulher, mulher é a igreja. E é a igreja, Jezabel, que mandava no rei Acabe. Então são 3 ismos: nicolaísmo, balaanismo e jezabelismo, que depois nós vamos comentar sobre esses 3 ismos que está hoje imperando no mundo religioso. O nicolaísmo, ele divide o laico, divide as pessoas. Não é em vão que essa doutrina celular é para dividir as pessoas do laico. É um princípio. As pessoas acham que é para o bem, que é bom, é bonito, vai ganhar almas, mas vai produzir o nicolaísmo. Aí vem o balaanismo, que muda a adoração. Em vez de adorar a Deus, acaba adorando outras coisas. Eles dançam, eles pulam, eles rolam, eles colocam luzes, eles colocam as luzes piscando e acendendo, faz da igreja uma boate. Você pode ver que nessa era a coisa tomou outro rumo. E ainda mais igrejas, eles dizem que apaga as luzes para receber o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo de luz apagada. Então, irmãos, mudaram completamente a forma de adoração, o balaanismo. E depois vem o jezabelismo. O jezabelismo é quando é a igreja que manda. Não é mais o Espírito Santo. Não é mais Jesus que manda. É a mulher que manda. É a igreja que manda. Tudo que tem que fazer é a igreja. A igreja falou, está falado. O Espírito de Deus não manda mais. Por quê? Ele foi chutado para fora. Por isso que na era de Laodiceia, Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Está batendo na porta, porque ele está do lado de fora. Você vê muitas pessoas dizer, Deus está em minha igreja. Deus está em nossa igreja. Como que Deus está na igreja se ele está na porta, batendo, tentando entrar? Mas você fala por quê? Porque no lugar da palavra, eles colocaram dogma. No lugar da palavra, eles colocaram credos, doutrina de homens. Humanizaram a doutrina. A liderança se tornou humana, não a liderança do Espírito Santo. Deus não comanda mais a sua igreja. Quem comanda a igreja é uma hierarquia moderna, que vai do padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal e no ápice geral o papa. Isso é a igreja romana. Mas e as denominações, as filhas? Da mesma forma, um pastor manda no outro, o outro manda no outro, e por cima tem um bispo, um apóstolo, um líder maior. E é o mesmo espírito, é a mesma hierarquia, influência de um homem sobre o outro. Aquele pastor não pode pregar aquela doutrina, porque o pastor-chefe não permite. Ele não pode falar sobre tal coisa, porque tudo que ele vai falar é monitorado pela liderança pastoral dele. Não é Deus que comanda a igreja. Então o que acontece? Acaba a igreja, denomina e morre. É isso que acontece. Por isso que a denominação está morta na presença de Deus, secando. O grande sol da justiça que está chegando vai secar tudo. Vai tirar o verdor, vai amadurecer. Quem é trigo e quem é joio é joio. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que isso é muito forte, essa grande parte da sinagoga de Satanás. Onde Satanás habita. A sinagoga de Satanás. Embriagado do sangue dos santos, com suas doutrinas, mas ela vai encontrar naquele grande dia, quando Deus descer para fazer o julgamento.
E eu sei que é uma coisa muito dura, mas a verdade, ela prevalecerá. São 20 horas e 53 minutinhos. Nós vamos ter uma palavrinha de oração para nós encerrar e já tocar o cântico. O Tabernáculo Monte Sião fica na rua Anchieta, número 82, aqui na Vila Piratininga. Temos culto na quarta e na sexta, 19h30, e aos domingos, 18h30. O telefone nosso é o 9271-1350, que é o meu celular, 9271-1350, ou 3386-1112. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, com o pastor José Nelson. O telefone dele é o 9295-0847. Se você deseja, pode contactar o pastor José Nelson e cultuar lá na quinta-feira, 19h30, e aos domingos, às 18h30. E agora, meu irmão, vamos fechar os olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter tirado nós da confusão religiosa. Nós escutamos o grito do anjo que disse: sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. Nós ouvimos e saímos. E também ouvimos o grito do Espírito Santo que diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós despertamos porque não estávamos mortos. Estávamos apenas dormindo no seio denominacional. Acordamos e nos pomos de pé para ouvir a tua palavra. Pai amado, nesta noite pedimos uma bênção especial. Que o Senhor abençoe, Senhor, a família da irmã Teresa, da irmã Elza. Ajude essas irmãs que necessitam da tua misericórdia. Pai, trabalha no coração da irmã Teresa. Dê a ela a vitória no coração da irmã Elza. Sua família eu entrego em tuas mãos. Abençoe também o irmão Ademir Vicente, a irmã Sônia, a irmã Marina, concedendo bênção e saúde para esta família. Abençoe a irmã Isaura Maria, irmã da irmã Sheila, cura e libertação. Ajude, Senhor, a família da irmã Maria Rita, a Renata, sua filha, e a Cris, dando sabedoria, entendimento, confirmando e abençoando no seu trabalho. Eu entrego esta família em tuas mãos. Também peço pela Giselda, que o Senhor conceda uma bênção para ela e sua família. E a irmã Giane, que está aguardando a libertação, Senhor, aguardando da tua parte aquilo que o Senhor prometeu para a tua filha. Ajude a irmã Giane e conceda a vitória do amor divino. Peço também pela Sandra, pela sua vida, pela sua família e por todos os ouvintes do programa A Voz do Sétimo Anjo, cada irmão, cada irmã que está sintonizado conosco nesta hora. Que a bênção do Altíssimo Deus revele o seu coração e tire você de todo engodo, de todo evangelho errado, de todo evangelho roto de água com açúcar, que não pode te mudar. Que Deus te revele, que Deus te mostre, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E também ele disse: examinar as Escrituras. Ele nos desafiou a examinar a palavra e tomar a palavra como ela é. Pai, eu entrego cada irmão e cada irmã, cada ouvinte em tuas mãos. Trabalhe no coração das pessoas, Pai. Nós não somos contra nenhuma pessoa, mas somos contra o sistema errado. É o sistema que mata, é o sistema que tira as pessoas da linha da palavra. Salve as pessoas, meu Deus. Converte as pessoas, tire elas das idolatrias, tira elas dos enredos religiosos. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Sim, Cristo amou a mim.
também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar. Sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará. Então terás o perdão. Sim, Cristo amou a ti. Sim, Cristo amou a ti. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Quando transpor os umbrais celestes, quando chegar o fim do meu labor, no aconchego do meu lar celeste, esquecerei a luta, a prova, a dor. Meu presente será linda a história de um passado belo de vitórias aqui.